Oi, boa noite. Oi, Adri. Boa noite, pessoal. Tô um pouquinho atrasada aqui hoje. Teve um problema técnico e eu acabei atrasando para entrar. Mas a gente tá aqui. Vamos continuar. Tá bom, pessoal? A gente vai fazer 30 minutos, que era o nosso... que na verdade é o nosso horário, né? A gente faz das 21h30 às 22h30. E a gente teve um probleminha técnico aqui, então a gente acabou entrando agora, mas a gente vai continuar, tá bom? A gente vai fazer, então, até às 22h30, tá certo? De qualquer forma, obrigado aí por você estar entrando. Boa noite, espero que vocês tenham tido um bom domingo. E a gente está aqui para falar mais uma vez sobre fotobiomodulação, né? Então, obrigada aí pela participação de todo mundo. E a gente vai falar um assunto bem legal, né? A gente já começou a falar um pouquinho sobre fotobio na terça-feira, né? E a gente vai continuar com esse assunto, que é um assunto bastante interessante, né? A gente tem já trabalhado com fotobiomodulação já faz algum tempo. O laser, na verdade, ele faz muito parte, né, do nosso dia a dia. Eu sempre falo que não tem jeito da gente atender um paciente hoje e fazer qualquer tipo de terapêutica sem utilizar os lasers de baixa, né? E, na verdade, assim, a luz, né, o laser, só o laser como um LED, na verdade a história é bastante antiga, né? A gente sempre fala que começou lá quando Deus criou os céus e a terra, né? Uma das primeiras coisas que foi feita foi a luz, né? E muito interessante é que o que fala lá em Bereshit, né, na Bíblia, no primeiro livro, é que Deus viu, né, que Hashem viu que a luz era boa, né? E a partir daí a gente tem muita coisa, né? Quando a gente vem na história, né, quando a gente dá o curso, quando a gente dá o curso de laser, que a gente começa falando um pouquinho da história, a gente fala muito sobre como foi isso, né? Como que os antigos já tinham essa visão, né? Como é que o pessoal já começou a usar a luz, né? Como o sol sempre foi usado como uma terapia, né? E isso, assim, isso foi evoluindo muito, né, através do tempo. E muito interessante, assim, como foi essa abordagem, né? Então, todos aqueles que estudavam um pouquinho isso, que falavam um pouquinho, que começaram a entender esse mecanismo, né, essa interação da luz com o organismo, né? Na própria produção de vitamina D, se a gente for pensar, a gente depende da luz, né? Então, isso faz uma diferença muito grande. E os princípios da fotobiomodulação, eles vêm aí de muito tempo, né? Então, houve uma evolução no uso terapêutico. A gente começou muito com os lasers de alta, na verdade começou com a luz do sol, e isso foi passando, depois foi para o laser de alta. Os lasers de alta, eles são, né, ablativos, né? Eles têm um outro mecanismo de ação. Mas quando a gente traz isso para o laser de baixa, né, a gente entende que existem alguns princípios que são básicos, né, e esses princípios eles acabaram surgindo e trazendo algumas indicações específicas. Quando a gente fala de fotobiomodulação, o que a gente está falando, né? A gente está falando que através da luz a gente consegue modular uma resposta. Então, é quando eu consigo transformar a minha energia, ou a minha energia luminosa, num processo físico-químico no organismo, né? Então, o próprio organismo consegue absorver, né, através de cromóforos, essa luz, né, como se nós... Você fala assim, né? A planta faz fotossíntese, né? A gente não tem essa característica. Na verdade, quando a gente fala da acupuntura, a gente começa a trabalhar com os meridianos e a gente entende o que foi feito, né? Como é que esses meridianos
foram descritos e estudados hoje, a gente entende diferente, né? Realmente a gente sim tem capacidade de absorver essa luz, e não só de absorver, como transformar essa luz em energia, né? Então, pessoal, apesar do horário, boa noite, eu sou a doutora Vânia, sou médica, tenho já trabalhado com fotobiomodulação há muito tempo. A gente, na verdade, a gente foi uma das primeiras pessoas a estar trazendo o curso de fotobiomodulação, né, para profissionais de saúde, né, porque a gente entende a importância de tudo isso, né? Então, esses modos terapêuticos que aplicam a física, a gente sabe que fazem uma diferença bastante interessante, né? E essa evolução é muito interessante, né? E o mais interessante é assim, como é que o nosso organismo, que lá na mitocôndria, onde eu tenho o processo de respiração celular, ali dentro eu tenho essa transformação. Então, eu sempre falo, né, quando a gente trabalha com a medicina regenerativa, quando a gente fala um pouquinho de longevidade, a gente vai lá na mitocôndria, né? Onde a gente entende o papel da mitocôndria em todo esse processo. É lá dentro da mitocôndria, né, que é uma organela, que a gente vai produzir ATP, e o ATP é energia, né? O que a gente sabe quando eu irradio o tecido, né, seja lá por uma técnica que a gente chama de LIB, onde eu tenho a irradiação, né, em cima da artéria radial, e a partir daí as nossas hemácias ela tem condição, né, de absorver essa energia e transformar essa energia, que é luminosa, em energia química, né, e a partir daí eu ter uma alteração e na verdade produzir ATP, é incrível isso, né? Então a gente começa aí, e na verdade hoje a gente sabe que existem várias doenças que estão relacionadas a quê? A estresse, a fadiga mitocondrial. Então, teoricamente, você, para produzir ATP, você tem que ter não só os substratos, né? A gente usa muitas vitaminas do complexo B, a gente usa coenzima Q10, a gente usa outras coisas, mas eu também preciso, né, quando eu ofereço para o organismo luz, né, então pode ser tanto como laser como LED, isso vai ter uma diferença, né. Uma das minhas palestras no congresso, né, que a gente vai estar indo aí agora em setembro, né, que é um congresso mundial de tricologia e de medicina regenerativa, uma das coisas, né, que eu na hora que estava fazendo a aula estava abordando, né, é a questão realmente do quanto que a gente consegue mudar um sistema e melhorar um sistema, né, quando a gente usa o laser, né? E isso é muito interessante. Por quê? Porque os estudos hoje comprovam o seguinte, mesmo num transplante, por exemplo, a partir do momento que eu irradio essa área doadora, né, ou a partir do momento que eu irradio o próprio folículo, ele vai ter mais energia e eu melhoro aí em até 25% a resposta desse transplante, né, a aceitação desse transplante, né, o sucesso desse transplante. Então, são coisas que estão relacionadas aí, sim, à produção de energia, à produção de ATP, né? E, dentre os comprimentos de onda, né, eu falava semana passada, a gente tem, dentro do laser, a onda infra e a onda vermelha, né? Então, a onda infra, eu tenho uma atuação mais profunda, então é onde eu consigo pegar, por exemplo, musculatura e até o osso, né? E ali depositar uma energia e mudar esse sistema. Tem artigo na literatura que fala inclusive de reconstrução do próprio osso, né? Isso é muito interessante. E com a onda infra eu tenho uma resposta anti-inflamatória. Então eu consigo, quando eu falo de inflamação,
né? E eu sempre falo, quando eu que dou essa aula no curso falando de dor, né? Então, quando eu tenho inflamação, eu tenho lá a COX, né? Que é a ciclooxigenase. Essa enzima, na verdade, ela está relacionada a várias substâncias que são inflamatórias, né? E quando eu inibo a COX, eu consigo ter uma ação anti-inflamatória. E isso é muito interessante, porque eu consigo isso através de uma luz, né? A mesma coisa, por exemplo, com esse mesmo comprimento de onda, ocorre quando, por exemplo, eu tomo sol, né? Então, se eu quero inibir a ação da radiação na minha pele, a onda infra é a onda indicada para isso, tá? Então, a inibição da COX, com todos os seus efeitos, né? Quando eu pego, por exemplo, qualquer inibidor da COX, né? Pode ser o Aines, né? Qualquer um deles. Vamos supor que eu pego o ácido acetil salicílico, né? O que ele faz, né? Então, ele tem uma ação analgésica, ele tem uma ação antitérmica, ele tem uma ação anti-inflamatória, né? Ele tem uma ação de antiagregação plaquetária. Então, quando eu entendo isso, e eu entendo que o mecanismo do laser de baixa é exatamente na inibição da COX, que é a mesma coisa que faz um Aines, ou seja, a mesma coisa que faz um anti-inflamatório não esteroidal, e eu tenho a mesma resposta, gente, isso é incrível. Então, assim, em vez de eu dar um Aines para esse paciente, para essa pessoa que está com dor, eu posso muito bem inibir esse processo com uma própria luz, com um laser infra, por exemplo, né? Ou com um LED. Então, na verdade, porque o mecanismo de ação é ali. E assim, a gente tem milhares de mecanismos de ação. E é tão interessante o quanto a gente consegue regular esse sistema. Então, eu regulo esse sistema inflamatório, eu regulo essa agregação plaquetária. Então, eu tanto posso induzir, né, a uma agregação plaquetária, porque tem estudo falando, inclusive, da utilização do laser nos processos de hemorragia, olha que louco, como o contrário, né? Como eu consigo ter uma ação de antiagregação plaquetária. Então, por exemplo, o paciente que toma AS, né, 100 miligramas lá todos os dias, ou porque ele tem, sei lá, uma fibrilação, ou enfim, ele tem uma tendência, né, a fazer trombo, por exemplo, intraarterial, dependendo da dose, isso é dose dependente, eu consigo regular isso. Por isso que a gente fala de fotobiomodulação. Eu estou modulando uma resposta, né? Sim, o Vini está falando que modulou, que estabilizou a ansiedade, sem dúvida, porque eu consigo trazer uma resposta de modulação. E isso é incrível, né? Isso está relacionado à dose, isso está relacionado ao comprimento de onda, né, do laser ou do LED. E aí tem por isso que, né, o pessoal postou hoje, né, qual é a tua área de atuação, né? Então, você é biomédico, você é farmacêutico, você é enfermeiro, você é médico. Por quê? Porque a área onde a gente tem a utilização dos lasers e dos LEDs são gigantescas, né? A gente consegue sim mudar todo esse processo, a gente consegue sim diminuir uma ansiedade, a gente consegue sim até irradiar pontos de acupuntura tendo uma resposta igual ou até melhor que a utilização, por exemplo, de agulha, né? E isso é incrível. No entanto, existe uma complexidade nesse processo. Não é só ir lá e simplesmente apertar um botão, né? Não é só ir lá e falar assim, eu vou usar laser e acabou. Não. A gente precisa entender, né? Então a gente precisa entender dosagem, a gente precisa entender comprimento de onda, a gente precisa entender que essa resposta, né,
ela é uma aliada da gente nesse processo, né? No entanto, eu preciso entender qual é o comprimento de onda e o quanto de energia eu vou utilizar em todo esse processo. Por quê? Porque se eu quero, por exemplo, melhorar um processo de desgaste osso, por exemplo, né? E eu erro a mão, né? Falo assim, na dosagem, isso vai alterar. Então, eu estou tratando uma ferida. E aí eu uso um excesso de energia, em vez de eu estimular o processo de cicatrização, o que vai acontecer? Vai acontecer o contrário. Eu vou inibir esse processo de cicatrização. Então, pessoal, é uma coisa incrível, mas a fotobiomodulação, sim, ela está relacionada a tratamento e melhora de várias condições no organismo, né? Poderia falar um monte aqui, né? Desde a gente trata a unicomicose, a gente trata, tem PDT, né? Que é usando um corante, a gente tem um comprimento de onda vermelho, a gente tem um comprimento infra, a gente tem o LED, a gente tem o laser. Então, assim, a questão da utilização é gigantesca, mas eu preciso entender exatamente o mecanismo fisiopatológico dessa alteração que eu quero tratar, para eu poder entender qual é o comprimento de onda que eu vou utilizar, que eu posso utilizar vermelho, eu posso utilizar infra, eu posso utilizar as duas juntas, eu posso usar LED, né? Então eu preciso entender isso, até o que é a complexidade desse mecanismo de ação, para eu poder ter uma resposta. Então, as respostas, elas estão relacionadas ao mecanismo fisiopatológico, né? E aí que vai essa abrangência, né? Por isso que a gente tem que estudar. Essa semana, eu estava vendo alguma coisa sobre o plasma rico em plaquetas, né? E qual que é a evolução do plasma rico em plaquetas? É justamente a irradiação. Então, eu colho esse sangue, eu separo esse plasma, eu irradio esse plasma, e aí eu uso esse plasma irradiado no organismo. Então, o que eu falo é assim, ó, dentro da medicina regenerativa, a gente entende que cada vez mais eu vou usar substâncias que eu já tenho no organismo. Cada vez mais eu vou atuar de uma forma que eu potencialize aquilo que eu tenho, né? Eu fui num evento que não faz muito tempo, né? Então você estava falando assim, vamos pensar em a gente trabalhar geneticamente o fibroblasto para ele me dar, para ele me produzir um colágeno de melhor qualidade. Por quê? Porque com o envelhecimento a gente vai produzindo colágeno de qualidade ruim, né? Na própria pele. E por isso que o organismo começa a produzir o quê? Colagenase, né? Para quê? Para destruir esse colágeno que não é um colágeno bom. E quando eu entendo, né, que eu fotobiomodulando essa pele, eu consigo produzir um colágeno de melhor qualidade, isso muda, né, de figura. Então, a questão da fotobiomodulação, na verdade, ele está aí na medicina regenerativa, e eu acredito que a gente já está fazendo isso, nós já estamos fazendo isso, mas a tendência, eu acho que é cada vez fazer mais, é substituir, por exemplo, um ácido hialurônico por um PRP, por exemplo, com estimulado, né, biomodulado, e aí a tua resposta vai ser melhor, o colágeno que você vai produzir vai ser melhor, sem que eu precise atuar tanto, né, na questão genética, apesar de que a gente já tem hoje, né, formas de consertar as alterações de DNA, né, do código genético quando tem inversão, por exemplo,
de aminoácidos, eu já consigo, através de todo um processo que não dá pra gente falar aqui hoje, mas que é incrível, eu consigo modular isso. Eu consigo de uma forma, trocar, né, inverter, por exemplo, essa sequência que está alterada. E aí curar várias doenças congênitas, por exemplo, aonde eu tenho essa alteração. Então, a fotobiomodulação, né, na medicina regenerativa, cada vez mais vai estar presente, né? Porque os resultados têm sido incríveis. No entanto, é muito importante, né, que a gente entenda esse processo da complexidade, o quanto de energia, não é tão simples assim de ir lá e apertar um botãozinho e acabou, né? Por isso que a gente vive aprendendo, na verdade, né? E as respostas são muito interessantes. Por isso é que, assim, em cada área que você tiver, você pode ser nutricionista, por exemplo, tá? Então, você consegue utilizar, né, a fotobiomodulação para complementar, por exemplo, esses nutrientes que o teu paciente aí tem que ingerir, né? Quando você faz um processo para ele, né, de reposição, né, de toda essa questão energética, a gente consegue potencializar isso através da irradiação, né, através do laser de baixa, né? E aí a gente vai passar por todas as áreas, né? Então, é uma tecnologia que reduz a resposta inflamatória. E hoje, o que a gente tem, o que a gente entende, né? A gente entende que a resposta inflamatória, ela está relacionada a processos de doenças crônicas, né? A processos de envelhecimento. São inúmeras pessoas que chegam no consultório, a gente começa a fazer evolução e a gente entende o quê? A gente entende que o que está acontecendo, por exemplo, é uma resposta inflamatória exacerbada que aquele organismo tá passando, né? E aí a gente vai passar por todos os departamentos, né? A gente vai lá nos farmacêuticos, a gente vai, né, onde eu consigo irradiar alguns medicamentos, né? Onde eu consigo melhorar a absorção, né? Por isso, né, que a gente andou postando algumas coisas, né? Porque os métodos físicos, eles estão cada vez mais presentes. Em vez de eu simplesmente usar um produto para melhorar o meu padrão de pele, né, eu consigo associar um LED, por exemplo, nesse processo, e esse LED vai melhorar a minha pele, né? Aquilo que eu falei para vocês, é rápido, né? De manhã é aí 2 minutinhos onde você vai fazer o seu skincare e vai utilizar lá o seu LED ou o seu laser, né? Por exemplo, o vermelho, onde você vai melhorar todo esse processo, né? Então, assim, existe muita coisa, né, publicada, o mecanismo de ação são vários, então eu posso realmente, a fotobiomodulação, ela realmente vai, qualquer profissional de saúde tem indicação. Vocês sabem que a gente tem várias turmas formadas, né, falando um pouquinho, que vieram a entender um pouco desse processo. E é muito interessante, assim, dentre todos esses alunos que a gente vem formando, sempre aparecem o quê? Coisas novas. A medicina, né, a ciência nessa área tá mudando muito, né? Em 2019, no congresso aí, perdão, gente, 2019, no congresso que a gente teve de laser, né, que foi em Firenze, eu já falei isso para vocês, né, o Dr. Longo, ele já tratava esteatose hepática irradiando o fígado, né? E isso a gente tem feito hoje. Então a gente trata lá, por exemplo, uma inflamação intestinal irradiando esse intestino, né? Então o mecanismo, a abrangência é muito maior,
né? Então a abrangência da utilização dos lasers de baixa estão crescendo a cada dia. E isso faz uma diferença, né? Então, assim, quando a gente fala da questão de recuperação celular, né? Você vai falar, eu vou fazer um microagulhamento, eu vou estimular a resposta inflamatória, eu vou melhorar o processo de cicatrização, eu vou induzir a produção de colágeno. Quando a gente associa, né, os lasers, né, ou os LEDs, eu vou potencializar e eu vou melhorar essa resposta, né? Então, pessoal, assim, os lasers, eles estão aí para a gente utilizar em várias áreas, né? Não tem como. O importante é o quê? É eu entender esse processo, eu entender todo esse processo dentro do meu organismo, eu entender o quanto que eu vou produzir, o quanto que eu vou ter de energia, né? O quanto que eu vou oferecer de energia para esse tecido, o quanto que esse tecido precisa de energia para fotobio modular ou inibir, né, ou não, ou estimular, né, o que eu preciso, o quanto que eu preciso para trabalhar nesses processos, né? E aí sim, né, o que a ciência tem trazido, né? A gente tem vários estudos aí falando da questão da regenerativa. Então, o laser e o LED, né? A luz tendo uma interação tecidual, perdão, pessoal, uma interação tecidual mais intensa, né? Onde a gente consegue desde trabalhar um melasma, desde potencializar a ação de um medicamento, desde induzir uma resposta inflamatória, ou induzir uma agregação ou uma antiagregação plaquetária, né? Então, trabalhar lá no sangramento ou não. Então, tudo isso, né, a literatura, ela tá lotada de estudos, né? Existem estudos com meta-análise, existem estudos aí, revisões sistemáticas, né, onde os lasers e os LEDs, eles fazem parte, na verdade, hoje da nossa vida, né? É muito interessante aqui em casa, quando alguém se machuca, né, falar assim, a gente pode fazer laser, né? Ou as crianças, quando estão brincando, a gente tá vendo, sempre tem um laser na história, né? Que a gente utiliza tanto isso é tão normal da gente, né? E no consultório a gente não consegue fazer nada sem utilizar aí a terapia fotodinâmica, né? Então isso faz uma diferença muito grande. Esses processos, né, da interação luz-tecido é incrível, né? Isso foi muito bem descrito na literatura já há algum tempo. Então, na medicina regenerativa, sim, a gente já está, os estudos já têm demonstrado os benefícios da irradiação de um PRP, por exemplo, em todos esses processos, né? Nos transplantes, por exemplo, um aumento, uma melhora, né, da aceitação, por exemplo, quando dentro da tricologia, de 25% a 35% de melhora na aceitação desses folículos que foram transplantados. Isso é uma diferença muito grande, né? 25% a 35%, a diferença é gigante, né? E a qualidade desse colágeno. Então, o estímulo do colágeno, esse colágeno tipo 1, esse colágeno tipo 3 que a gente está produzindo, é o melhor tipo de colágeno, né? Para a pele, para o cabelo, para a unha, enfim, né? Então, isso vai fazer toda a diferença, né? Então, pessoal, não sei se alguém tem alguma pergunta. Infelizmente, por um problema técnico, a gente acabou entrando um pouquinho mais tarde hoje, né? Mas eu não podia deixar de vir aqui falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, né? E aí, assim, ó, você quer melhorar a tua pele, né? Você quer melhorar a questão
de marcas de expressão, você quer melhorar a oleosidade, o ressecamento, né, a sensibilidade, né, ou se é uma pele que tá muito judiada, enfim, se você é uma pessoa que fumou, que tomou muito sol, a gente tem hoje, a gente tem condição de a gente trabalhar um pouco mais individual com esses tipos, segundo a classificação de Bauman, e a partir daí, né, a gente tem condição de... Essa coisa de ativos é outra coisa que hoje, né, tem muita coisa, né, um mecanismo de ação muito mais rápido, né, que é esse conceito de skin streaming que a gente fala muito, onde aquilo que eu levava antigamente meia hora para tratar a pele, hoje eu consigo fazer em 5 minutos. Por quê? Porque eu vou associar uma prescrição que é individualizada, direta, né, para você, junto com um método físico, que pode ser um sistema de fricção, de massagem ou do próprio LED, né? Então, isso vai fazer toda a diferença. Então, se quer... se você não tem tempo, né? Você faz um monte de coisa, né? Eu sempre falo, né? Hoje, inclusive, né? Tava conversando hoje durante o dia, que assim, ontem, né? A hora que eu tinha umas coisas para entregar e tal, a hora que eu vi, né? Já eram 10:05. E eu fiquei pensando, eu falei, olha isso, né? Como a gente tem uma sobrecarga de coisas que a gente acaba fazendo, né? Eu falei um pouco disso na live passada, e aí obrigada também, pessoal, você que compartilhou. A gente teve um número gigante de compartilhamento daquela live, fico feliz que vocês tenham gostado, e obrigada por todos aqueles que compartilharam, né? Mas a gente falou um pouco disso, dessa questão de ter foco, né? Mas que isso vai fazer diferente, sabe? Então, esses 2 minutos que você se dedica à tua pele hoje, daqui 20 anos vai fazer uma diferença gigante, né? Então, e como você vai fazer isso? Utilizando tudo isso de tecnologia que a gente tem na mão, né? E não é só isso, né? Não é só a questão tópica, não é só a questão física, mas é também o in. Então, a gente tem uma forma de trabalhar o out, né, o tópico, aquilo que a gente pode fazer. A gente tem o in também. Então, o que eu vou suplementar? Como que eu vou melhorar, né, a minha qualidade de vida? Como que eu vou ajudar a produção de ATP? Né? Não é só com ILIB, mas aí eu tenho coisas... eu sempre falo, né? Pessoal, começa a subir o colesterol, vai no médico, já entra com estatina e já acaba com a coenzima Q10. E a tua coenzima Q10, ela está relacionada a quê? A coenzima Q10 está relacionada à produção de ATP. Se você não tem coenzima Q10, a tua produção de ATP fica prejudicada, então tem que repor, né? Então, isso é medicina integrativa e regenerativa, onde eu vou restaurar esse processo de produção de ATP lá pela tua mitocôndria. Por isso, né, eu falava para um paciente essa semana, né, eu falei assim, olha, hoje a medicina, né, ela não tá mais, assim, ela era integrativa, aí ela se tornou, né, a gente dividiu o organismo em pedacinhos, né, então um cuida da pele, o outro do intestino, e agora está voltando, porque a gente entende que tudo está muito interligado. E por mais que você tem lá a tua respiração celular, que você deveria produzir uma quantidade X de ATP, se você não tem, é a mesma coisa que construir um prédio sem fermento, ó. Um bolo sem fermento, um prédio sem cimento, né? Então, eu preciso disso. Eu preciso dessa substância. E a gente vai também trabalhar na reposição, né? Então, isso é outra coisa, né? Então, você quer saber como você vai trabalhar com isso? Você quer saber como você vai melhorar a tua adrenal? Eu melhorando a adrenal, eu melhoro inclusive a questão de cicatrização, eu melhoro a questão do cortisol, eu melhoro a condição do estresse, eu consigo melhorar a queda de cabelo. Então, o nosso organismo, perdão,
Ele tá totalmente interligado, né? E a gente precisa ter um tempinho pra gente cuidar da gente, tá certo? Então, pessoal, é assim, ó, é um skincare, é aquilo que você vai usar que tá relacionado a todo um processo de profissão, daquilo que, né, do que você faz, do quanto você dorme, do quanto que você trabalha, do quanto o teu intestino tá legal ainda ou não, do quanto você precisa repor, do quanto você precisa de melhorar essa flora intestinal, né? Então, tudo isso tem que ser olhado, tá? Então, dá um tempo para você, né? E trazer aí junto a terapia fotodinâmica. Então, o que eu falei para vocês, todo paciente, né, que seja lá o que for fazer, a gente sempre vai utilizar, né, os lasers, a gente sempre vai utilizar os LEDs, porque isso vai fazer uma diferença aí importante, tá certo? E mais a medicina mais atual, que é aquilo que a gente, né, tem aí de melhor, que é a questão de trabalhar com fatores de crescimento que são seus, né? Então eu vou pegar esse fator de crescimento, eu vou pegar esse... Por que a gente fala PRP, plasma rico em plaquetas? Porque a plaqueta, ela produz o que no teu organismo? Fator de crescimento. Então eu sempre falo, né? Você ir lá e preencher com ácido hialurônico, que só vai preencher e pronto, né? Não vai melhorar a tua produção de colágeno, nada disso. Vai melhorar a tua aparência, mas não tem uma ação ativa. É diferente quando põe uma gordura, por exemplo, com PDRM, por exemplo, ou com o seu trabalho com exossoma, ou enfim, tem muita coisa hoje. Então, quando eu tenho esse processo, né, já com o fibroblasto trabalhado, isso vai me fazer uma diferença, né? Tecidual, né, na pele, no cabelo, nas doenças crônicas, né, na dor, nas articulações, né? Então na ortopedia, são em todas as áreas, né? Então, pessoal, assim, ó, a gente tem aí todo um processo, né, que tá mudando, que você precisa estar por dentro, né, que você precisa entender. Se você é profissional da saúde, você tem que entender isso, para onde a gente está indo, né? Como que está sendo esse processo de mudança aí dentro de mudança no próprio organismo, como que a gente hoje consegue consertar uma fita de DNA, né? Então, se eu consigo alterar, por exemplo, um código, né, de informação lá onde eu tive, por exemplo, no próprio gene, se eu tenho, por exemplo, aquele aminoácido invertido e eu consigo melhorar isso, né? Você imagina como a gente não consegue fazer outras coisas, né? Então, tudo isso vai fazer uma diferença. Então, pessoal, você quer entender um pouquinho mais sobre isso? Né? A fotobiomodulação, ela é gigante, ela tem muita coisa para a gente entender. A gente está num período aí de pré-lançamento, né? A gente vai ter um curso específico de fotobiomodulação, você vai entender um pouco de tudo isso, tá? Então vai acompanhando aqui nossas lives. A gente tem aí, hoje é terça-feira, a gente tem uma outra live ainda falando sobre esse assunto no domingo, né? Para você entender com um pouco mais de profundidade, né? E todo esse processo, que não é um processo tão simples de ir lá e só apertar um botão. Você tem que ter uma interação com todo esse processo do mecanismo da fotobiomodulação. Tá bom, pessoal? Não sei se vocês têm alguma dúvida ou se vocês têm alguma pergunta. Aqui tá escrito, pode ser usado em enxerto retalhos? Com certeza, né? Na verdade, você tanto melhora, olha só que legal isso, você melhora o pré, né? Então você vai melhorar, antes de fazer, você vai melhorar a área doadora, você vai melhorar aquela área da onde você vai retirar esse retalho, por exemplo. Então você vai melhorar a área doadora, com mais colágeno, mais fator de crescimento,
né? Você vai melhorar depois a integração, né, desse enxerto, por exemplo, desse retalho. Então, se diminui a resposta inflamatória, você melhora essa integração tecidual ou o que for nesse local, e você melhora o pós. Por quê? Porque a estética da cicatriz ela é completamente diferente, né? Então, isso vai fazer uma diferença muito grande no teu resultado estético, né? É muito importante que todos os colegas da área de saúde utilizem recursos, sem dúvida, né? A fotobiomodulação, ela é um recurso para todo mundo. Eu tenho aluno psicólogo, né, que fez o curso, que hoje, dentro do... Olha que coisa, né? Muito legal. É a Juliana, né? A Ju, dentro do processo dela, dentro da terapia, ela usa o ILIB, ela irradia, às vezes, órgãos chaves, né? Então, ela era acupunturista, ela veio fazer o curso de laser puntura e ela definitivamente largou as agulhas e hoje ela faz tudo com laser. E a resposta, ela sempre fala, ela fala assim, olha, eu não acreditava que eu ia ter uma resposta tão interessante com o laser quanto eu tinha com a agulha, né? E tem, e às vezes até uma resposta melhor, né? Então isso é muito importante, né? Falando na tricologia, se os benefícios são evidentes, sem dúvida, né? Quando a gente começa a tratar a alopecia, quando a gente faz o diagnóstico, você vai lá para aquela, começa com um microagulhamento, você vai utilizar um ativo, sem dúvida, porque você vai melhorar a perfusão local, você vai melhorar a oxigenação, você vai melhorar a síntese de colágeno, você vai melhorar a absorção de substâncias que você coloca no couro cabeludo para melhorar dessa parte, né? Então esse crescimento, esse cabelo vai estar mais hidratado, ele vai crescer de uma forma melhor, né? Então sim, a gente vai ter muitos benefícios aí também, né? Embalagem dos cosméticos. Então, a gente, na verdade, está utilizando muito o LED, né? A questão da vibração para ajudar a penetração desses ativos que a gente coloca, não só nesse sentido, mas também na questão de ter ação da própria luz, né? Então, essa ação da própria luz no tecido vai mostrar uma diferença bastante grande, né? Então, sim, a gente tem utilizado bastante, né? Pode ver um dos vídeos que a gente pôs essa semana com tipo um vibradorzinho para melhorar a região da pálpebra e você ajudar uma drenagem linfática aí, né? Nessa região, quem tem edema de pálpebra faz uma mudança incrível, né? Sim, a gente está apresentando no congresso, né? Agora de medicina regenerativa, a gente está apresentando 3 temas, né? Um deles é a utilização da fotobiomodulação, do laser de baixa na medicina regenerativa e no transplante capilar, né? A gente fala de Libra, a gente fala de várias coisas, então a gente faz toda uma retrospectiva, né, em cima disso. Não é por nada assim, mas eu fiz uma revisão na literatura gigantesca e tem muita coisa incrível que realmente faz a gente partir para um outro nível, né, de saúde, de atendimento em saúde. Na verdade, assim, é como se você subisse um lance de escada. A gente realmente vai para outro nível, tanto na questão de doença como na questão estética, tá? Isso é uma coisa. O outro tema é a questão da genética, né? Como é que a genética hoje, né? Como que a gente pode usar terapia genética, né? Na tricologia, na medicina regenerativa. Assim, é incrível, hoje isso já é viável. E o mais incrível, assim, né?
Quando a gente começou a conversar sobre os temas do congresso, né, até com o Fabrício, que está na organização e tudo, a pessoa falou, a gente ainda tá vendo os temas tal. Eu mesma mandei algumas coisas, e dentro das coisas que eu sugeri, né, de tema, era justamente, uma era a questão dos lasers, né, a utilização dos lasers e LEDs de baixa, e a outra coisa era a questão da terapia genética. Eu não sou geneticista, mas eu estudo genética há muito tempo por causa das crianças com epidermólise bolhosa. E a questão aí da medicina regenerativa, com PRP, com adição de fibroblasto, né? E outras coisas que você consegue melhorar todo esse processo, deixar às vezes esse PRP mais rico, ou PRF, enfim, né? Que é o específico de fibroblasto. E quando a gente conversou sobre isso, e quando eu falei sobre os temas, né, eu fui falando aleatório, mas na minha cabeça eu não tinha feito um link entre todas essas coisas. E na hora que eu comecei a pensar, né, é muito engraçado, né, de novo a questão da integrativa, né, quando eu comecei a trabalhar junto, quando eu comecei a fazer as aulas, e fazer essa revisão na literatura e começar a pensar um pouco naquilo que está acontecendo hoje, né, nessa questão, assim, eu entendi muito mais e assim, é impressionante como existe uma integração, como a questão é muito difícil, às vezes a gente fala assim, medicina integrativa, porque todo mundo começa a falar e acaba caindo como uma coisa que, mas o sentido real, né, da medicina integrativa, que é realmente uma coisa trabalhar com a outra, conforme eu fui fazendo a aula, eu fui vendo, não, isso tem muito a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque realmente esses três temas, eles estão muito interligados, né? Então, o laser de baixa, a luz, né, vamos falar de fototerapia, a terapia genética, né, como que isso vai interferir nesse processo, e a questão da medicina regenerativa, isso está muito ligado, né? Então, essa visão, quando a gente entende o que é isso, e quando a gente começa a ter a visão, a gente muda de nível, né? Então, pessoal, quando a gente faz a live, quando a gente traz para vocês essa questão de fazer cursos, né, de se especializar, de entender um pouco melhor a tua pele, começar um pouco por você, que não tem tempo de fazer nada, e trazer isso até para a tua vida profissional. Por quê? Porque o teu paciente lá na ponta, que você que é profissional da saúde, vai entender que se você faz essa integração de todos esses processos, o resultado que você vai oferecer para ele vai ser muito melhor do que se você não tivesse acesso a isso. Então, o que a gente está oferecendo, o que a gente oferece na questão de formação é isso, é essa linguagem integrativa, onde eu tenho a medicina regenerativa, onde eu tenho a saúde, né, na regenerativa, na integrativa, né, nos lasers, naquilo que eu vou utilizar, naquilo que eu vou associar, para que haja longevidade, para que haja uma resposta mais rápida em menos tempo, que eu não precise ficar 1 hora tendo que fazer o skincare, né? Que eu não precise, às vezes, ficar tratando uma patologia por 6 meses, eu conseguir reduzir isso. Pessoal, isso é uma outra visão, isso é subir de nível dentro da medicina, dentro daquilo que a gente oferece, né, de cuidado, de tratamento. A gente deu alta para um paciente que foi um trabalho de uma equipe, né? Então, a gente trabalhou realmente em equipe, cada um com a sua função, né? A gente deu alta para um paciente essa semana passada, ele voltou para casa dele com uma resposta, assim, incrível, né? Um paciente que quase não sobreviveu, que passou por períodos muito, muito difíceis, que saiu com uma colostomia, com um processo de intoxicação, a gente já falou aqui deles em algumas lives, e
E essa semana passada ele fechou a colostomia, um tecido impressionante no intraoperatório, né? Assim, lindo, lindo. E assim, em 24 horas esse paciente já tinha o seu intestino funcionando, assim, uma resposta totalmente diferente, né? Do que ficar, às vezes, 6 meses, uma coisa arrastada. Então, cada vez mais a gente entende que a gente consegue hoje trabalhar reduzindo tempo de tratamento, reduzindo o tempo que você tem que você tem que se dedicar, quando a gente consegue oferecer mais coisas, né? Não só o oferecimento de, você vai fazer aqui uma acupuntura e vai ficar fazendo o resto da vida. Não, porque a gente consegue hoje potencializar os resultados trabalhando com tudo isso. Então, pessoal, quando a gente tem daqui pro final do ano, né? A gente tem uma esteira aí de produtos, né? Para você, para a tua formação, para você, né? Como pessoa, como paciente, a gente tem uma quantidade gigantesca aí de coisas para melhorar o teu atendimento, para melhorar a tua visão e para te trazer para um outro nível, né, de medicina, que a gente também tá evoluindo e tá entrando, né? Então é isso que a gente propõe. Pessoal, você vê, já são quase 5 para as 10, né? 22h53. Eu andei um pouquinho atrasada e no fim acabei falando quase 1 hora, né? Sim, a aplicação é rápida da Photobio, que eu falei para vocês que a gente associa várias outras coisas, né? Sim, para dentista. Os dentistas usam muito, né? Começaram a usar laser até antes da gente, né? Obrigada aí por tudo que vocês escreveram aqui, pessoal. Obrigada por compartilhar. Eu vou pedir para vocês curtirem, seguirem a gente, né? E compartilhem essa live, tá bom? Compartilha com seus amigos, compartilha com quem tá precisando se cuidar e não tem tempo, né? Compartilha com quem quer mudar aí de nível no oferecimento de todo esse processo, de toda essa visão da saúde, né? Sim, só tô respondendo aqui algumas coisas que o pessoal comentou, mas sim, no tratamento de feridas, né? Skincare num pouco espaço de tempo, exatamente, né? Mecanismo de ação, os mecanismos de ação para os protocolos são ensinados no curso? Sim, com certeza. Eu gosto muito de trabalhar um pouquinho a laser puntura, né? Junto com... Eu uno as duas medicinas, né? Então, quem está acostumado comigo sabe que eu trabalho muito essas coisas juntas, né? Por isso é integrativo. Tá bom, pessoal? Então, curte aí. Lá na BIOS você consegue pedir o seu e-book para o tratamento específico da tua pele. De novo, você que comprou o seu e-book, não preencheu o Forms, preencha o Forms para poder fazer a tua receita individualizada. Fica de olho que a gente vai estar lançando, cai para dentro lá do nosso WhatsApp, que a gente vai estar lançando muitas novidades daqui para frente para contribuir com a tua formação. Todos esses anos que a gente tem aí trabalhando com tudo isso, né? A gente quer realmente repartir com vocês. Então fica lá, a gente tem curso, a gente tem pré-lançamentos de cursos lá que você pode já estar se inscrevendo, tá bom? Com um preço muito acessível, né? Eu sempre falo assim, olha, o teu skincare, a tua prescrição individualizada de um skincare que vai mudar a tua pele, né? Que vai melhorar a tua questão de envelhecimento, enfim, que vai melhorar a tua qualidade, é menos do que uma manicure que você faz durante a semana. E isso você vai usar aí, você vai ter os produtos específicos para vocês, né? Então, faz uma diferença gigante, tá? Faz uma live de Photobio na tricologia.
clínica e cirúrgica. Sim, podemos fazer. Deixa eu voltar do congresso e a gente vai fazer sim, porque esse é até um dos assuntos que eu tô falando lá no congresso no Chifre, né? Então, pessoal, segue a gente, clica lá na BIOS, consultas também, tá? A gente faz consultas tanto online como presencial, tá? E, pessoal, obrigada, desculpa mais uma vez aí o horário, mas pelo menos a gente falou um pouquinho, deu para conversar um pouquinho e a gente vai se falando, tá bom? Obrigada e até lá, pessoal. Boa noite.